João capítulo 4. Texto muito conhecido por nós e que traz alguns princípios da ação de Deus na nossa vida de forma muito clara. Onde diz assim a Escritura a partir do verso 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Depois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é esse que lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta, pois nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias. Eu estou falando com você." Vamos orar. Ó Senhor, a tua palavra é cheia de vida, de verdade. Ela mesma diz que ela é um instrumento para a salvação de todo aquele que crê, no testemunho de Jesus contido na Escritura. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor para que, nessa oportunidade, o Senhor venha edificar a tua igreja. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor pastoreie principalmente as mulheres que aqui estão, nesse dia em que comemoramos o Dia das Mães. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é muito conhecido por nós.
O texto, ele nos mostra algo que é muito claro na Escritura como um todo. De que Jesus estabelece uma relação transformadora com pecadores, na qual ele se aproxima com graça. O próprio Senhor Jesus, ele confronta as nossas vidas com a verdade. Ele satisfaz a nossa necessidade, aquela da alma, e ele dá sentido na vida da gente. Quando Deus age nas nossas vidas, ele faz todas essas coisas. Se aproxima, é ele que vem, ele traz a verdade, por mais dolorosa que ela seja, ele vai nos confortar quanto a ela. Ele vai tratar aquilo que é o mais importante na nossa vida, nossa alma e comunhão com Deus. E ele dá sentido para que possamos viver todos os dias. Nesse quarto capítulo de João, nós vamos ver aqui o autor registrando a conversa entre Jesus e uma mulher. De repente você está perguntando assim, por que o pastor está falando sobre isso no Dia das Mães, né? Quando eu fui na Bíblia, e eu falei, deixa eu ver onde existe um texto que fala muito sobre mulher, e usa a expressão mulher. Era esse o texto. Nenhum outro fala tantas vezes a palavra mulher quanto esse texto. E certamente não é à toa. Como também não é à toa o fato dela ser samaritana, o fato dela ter tido 5 maridos e o que ela estava não era o seu marido, o fato dela estar ao meio-dia num poço que normalmente não tinha ninguém, por que isso aconteceu. Muitas coisas estão relacionadas à vida de uma mulher, mas que nós vamos ver que se aplica a cada um de nós. Aqui no quarto capítulo de João, nós vemos essa conversa entre Jesus e a mulher. Se você volta no capítulo 3, nós vemos a última pessoa com quem Jesus teve esse tipo de diálogo. E ele tem agora com a mulher. Ele conversou com um homem chamado Nicodemos. E no capítulo 3, nós vimos que Nicodemos, ele era altamente instruído. Ele fazia parte da estrutura de poder da sociedade. E ele era muito religioso. Ele era membro do Sinédrio. Ele era um homem importante na vida religiosa, no entendimento da Escritura, e era cobrado dele uma vida de piedade. Essa mulher, em contrapartida, ela vive num mundo completamente diferente. Por que não dizer até mesmo oposto a tudo aquilo que nós encontramos em Nicodemos? E mesmo assim, Deus tratou Nicodemos. É um contraste interessante. No capítulo 3, Nicodemos, homem, religioso e respeitado. E ele veio conversar com Jesus sobre o sentido da vida. Chega no capítulo 4 e nós encontramos a mulher samaritana. Quem é ela? Mulher, rejeitada, pecadora e marginalizada. Não é à toa que nós encontramos aqui no livro de João, esse contraste tão próximo do outro. Isso, de alguma forma, vai nos ensinar algo que é extremamente importante, extremamente profundo. Quando Jesus resolve vir e se relacionar conosco, se apresentar diante de nós, quando ele faz isso, porque sempre é ele que dá essa iniciativa, ele não se relaciona apenas com aquelas pessoas que se acham certinhas, adequadas, dentro do padrão. Mas nós vemos que ele age especialmente com aqueles que estão quebrados, aqueles que entendem que estão arruinados, aquelas pessoas que estão cansadas e estão sem esperança, desesperançados. Observe que a Escritura sempre vai nos mostrar Jesus trazendo as pessoas para a contemplação de quem elas são e que elas precisam de algo que é muito maior do que aquilo que estiveram
atrás até esse momento. Aqui no texto, nós vamos ver Jesus cuidando, ajudando uma mulher quebrada, uma mulher que precisava encontrar o seu caminho para viver a plenitude, não só da sua existência, mas da sua comunhão com Deus, a plenitude da sua espiritualidade. E o que nós vamos ver aqui é a sequência disso. Quais foram os atos do Senhor Jesus na vida dessa mulher? Nós vemos do verso 1 ao verso 9, a primeira informação que é extremamente importante para nós. Primeiro, não foi a mulher quem buscou Jesus. Foi Jesus quem falou com a mulher samaritana. Foi um ato dele a favor dela. Para que Jesus estivesse chegando para ela e dizendo, dá-me água. Essa foi a primeira palavra que o Senhor Jesus trouxe para ela. Me dá água, por favor. A gente percebe que existem muitas coisas ali contextuais que, quando consideradas, nós vamos ver o tamanho do propósito de Deus quando Ele se aproxima de alguém. Quando Ele se mostra e abre os nossos olhos para contemplar. A mulher não sabia quem era o Senhor Jesus. Ela não sabia que era o Deus encarnado. Ela não tinha a menor noção daquele andarilho que estava cansado, assentado, e pergunta para ela, pode me dar água? Me dá água. Jesus vai quebrar uma sequência de barreiras para chegar até o coração daquela mulher. A primeira barreira é uma barreira étnica. É uma barreira muito forte. Judeu e samaritano não se dão. É uma realidade. De acordo com os versículos 3 e 4 que a gente vê aí no texto, a intenção de Jesus era retornar à Galileia. Eu quero ir lá na Galileia, onde ele começou o ministério dele. Mas para ele chegar ali, ele tinha que passar por Samaria. Mas para ele chegar a Samaria, por o norte, ele teve que não só passar por Samaria, mas ele teve que fazer algo ali. Há um histórico que nós precisamos conhecer. É uma história, um contexto histórico que a Bíblia nos dá. Judeus e samaritanos tinham uma longa história de conflito. Apesar de originalmente fazerem parte do mesmo povo de Deus. Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus, por serem de etnia mista, ou seja, eles são entendidos ou chamados de judeus contaminados. Como é que isso se dá? Se dá de uma forma muito interessante. Após a invasão das tribos do norte pela Assíria, isso acontecendo por volta de 720 a.C., muitos judeus poderosos e influentes foram exilados, foram retirados dali e levados como escravos para a Síria. Então, aqueles que ficavam nessa região norte da terra do povo de Deus, ela sentiu bastante, porque aqueles que foram pegos ali, como era comum, já expliquei isso para vocês, quando o Império Babilônico também veio e tomou depois o povo de Deus, levando exilados o seu povo. Eles faziam o seguinte, eles levavam as pessoas mais importantes, os poderosos, os influentes, os que tinham educação, os que tinham força de trabalho, as mulheres que poderiam gerar filhos como escravos, e todas essas coisas. E aqui aconteceu isso também. Então ficam pessoas para trás. E esse lugar, essa região, ela foi repovoada por pessoas não judias. Era a região do povo de Deus, dos judeus, mas muita gente foi para aquele lugar. Nós podemos ver isso depois dando uma lidinha em 2 Reis, capítulo 17 e 18. Se você tiver interesse, leia. É muito interessante. Esses que ficaram ali, receberam pessoas de fora que vieram repovoar aquela região. Puxa,
o negócio está mais ou menos organizado, vamos lá e a gente vai ter um ganho. E elas vão, e numa certa quantidade. E esses estrangeiros vão se casar com os cidadãos judeus restantes. Ou seja, existe uma mistura entre os judeus e os povos gentílicos daquela região. Existe aquilo que é chamado de corrupção étnica. Eles se tornaram alguém que é olhado de rabo de olho, com desconfiança pelo povo de Deus, que se mantinha só entre eles, a nível de relacionamento, de família, de crença, de adoração, tudo isso voltado para o Senhor, ali na cidade de Jerusalém. Essas pessoas que estão ali, que se tornaram uma etnia mista, eles vão influenciar a prática religiosa daqueles judeus. E eles vão inserir algumas formas de paganismo. E exatamente por causa disso, eles estão sendo cada vez mais distanciados pelos que se mantinham fiéis. A coisa foi tão séria, irmãos, que Samaria desenvolveu a sua própria identidade. Em aproximadamente 400 a.C., eles ergueram um templo. Lembra? O templo da presença de Deus no meio do povo de Deus estava em Jerusalém. E agora, 400 anos antes de Cristo, eles vão erguer um outro templo num outro lugar, no Monte Gerizim. Eles recusam aceitar o Antigo Testamento, a não ser o Pentateuco. Ou seja, eles vão esvaziando o coração deles da plenitude da revelação de Deus e dos propósitos de Deus. E isso tudo foi, mais e mais, gerando conflito entre esses povos. A coisa era tão séria, que os judeus, eles não gostavam nem mesmo de pisar nessa terra. Eles não pisavam naquela terra. Para ir para a região do norte, eles davam um grande retorno, um grande desvio para chegar na terra do norte. Só que Jesus não fez isso. Quem eram os samaritanos? Eles eram misturados, não puros. Eles eram entendidos pelos judeus como religiosamente corrompidos e eles eram tratados como inferiores. Essa era a realidade naquela época. Era um desprezo, mas não era um desprezo qualquer, era um desprezo profundo. Porque não era só uma diferença de opinião, era rejeição. Não é aquele negócio que eu sou evangélico, você é evangélico, a gente tem algumas pequenas distinções da doutrina, mas nós temos um único Deus, um único Senhor, a única adoração, a Escritura é a palavra de Deus. Mas entre evangélicos nós temos algumas divisões e a gente fala, somos diferentes em alguma coisa. Não é isso. Essas pessoas, elas macularam a Escritura. Essas pessoas quebraram um princípio que Deus havia dito para eles, que eles deveriam viver entre eles, darem-se em casamento dentro do povo judaico e terem filhos que seriam filhos que aprenderiam a palavra de Deus na sua totalidade. Consequentemente, eles não são só tratados como diferentes, eles são tratados como rejeitados, inferiores. Capítulo 4, verso 9. Se você der uma olhada, isso fica claro quando diz: os judeus não se dão com os samaritanos. Segundo o versículo 5, Jesus chegou na cidade de Sicar. Olha aí, no meio dos samaritanos. Sicar é um lugar muito interessante. Ali tem um poço, o poço de Jacó. Foi Jacó que abriu esse poço. E era um lugar importante porque ali tinha água. E as pessoas vinham de longe buscar água, né? Mas o texto traz uma informação muito interessante. Diz que Jesus estava cansado. Ele se assenta, os seus discípulos vão para a cidade para procurar comida, para comprar comida. E Jesus fica ali, porque ele está cansado e ele preferiu ficar ali e aguardar os seus discípulos.
É muito interessante isso. O que é esse negócio de Jesus cansado? Aqui a gente vê um dos efeitos da humanidade de Jesus. Lembre-se que Jesus era verdadeiramente homem. Esse texto não foca especificamente nesse aspecto do cansaço de Jesus, mas é algo interessante que eu achei no texto. É importante lembrarmos dessa humanidade e que ele tinha que ser homem para que ele fosse igual a nós e representar-nos com a sua morte. Jesus se tornou homem para nos alcançar representativamente e para cumprir as exigências como homem, fazendo-se pecador em nosso lugar. Bom, João nos conta que foi por volta da hora sexta. Nessa versão minha aqui, eu li para vocês, está dizendo meio-dia. É uma tradução para a gente entender o que significa essa hora sexta. A hora sexta era topo do calor, sol em cima. Hora de muita dificuldade. Dê-me um bocado ou um pouco de água. E aí vem a resposta. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Esse é o contexto que a gente vê. Mais na frente vamos ver alguns outros detalhes. O que Jesus faz? Jesus, ele não evita Samaria. Ele tinha um propósito proclamador. Existia ali pessoas às quais ele tinha o propósito de proclamar a verdade da salvação através da sua vida e de tudo aquilo que ele faria. Ele quebra uma barreira étnica e geográfica. Jesus olha para aquilo que é mais importante. Então ele não evita Samaria. Ele vai até ali. Ele não ignora a mulher. Ele pede água. E isso é algo muito interessante, porque Jesus não tinha nada para tirar a água do poço, nem para pegar e beber. É como se ele estivesse dizendo, usa o seu balde, tira a água, pega o seu copo e me dá água no seu copo. Observem que ele está pedindo um contato com aquela mulher. E isso era algo estranho entre um judeu e um samaritano. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus está quebrando essa barreira por causa do propósito dela. E a barreira ela é étnica. E a barreira étnica é aquela que mais cria guerras no mundo, em toda a história. Nós estamos vendo em alguns países da África agora, pessoas sendo mortas, povos sendo dizimados. Eles são dizimados porque eles fazem parte de uma etnia, ou por causa de uma crença que essa etnia XYZ tem. E principalmente quando são cristãos. E estamos vendo isso acontecer hoje. Naquela época acontecia isso. Terrível, não é? Mas havia uma outra barreira que o Senhor Jesus estava quebrando. Era a barreira moral. Como assim? Quem era essa mulher? Essa mulher, ela tinha tido 5 maridos. Uau! O texto não fala se ela ficou viúva, se era uma mulher chata que ninguém aguentava ela, e aí ela demonstrava ser uma coisa, na hora que ia conviver, as pessoas diziam, não quero mais, você é muito chata. O texto não diz que ela foi isso, X, Y, Z, não fala nada disso. Só diz que ela foi uma mulher que teve 5 maridos. Isso é completamente inaceitável, a não ser dentro de princípios bíblicos, no meio do povo de Deus. Ela vive como alguém que está sobre a marca dessas coisas. E ela diz, depois que Jesus pergunta para ela, vai lá e busca o seu marido, ela diz, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela, é verdade, você já teve 5. E esse que você está com ele agora não é o seu marido, você não casou com ele. Tipo, você está com ele. Tem uma outra realidade aqui que mostra a circunstância moral daquela época. Por ser meio-dia,
era um sinal de exclusão social. Era uma hora que ninguém ia no poço buscar água. Ou ia no comecinho da manhã, ou bem no final da tarde, porque o sol diminuía. O sol naquela região muito forte. Então havia uma grande quantidade de fila de pessoas ali buscando água. Quem está ali no poço ao meio-dia? A mulher. Afinal de contas, ela tinha que evitar as pessoas. Porque socialmente ela era uma mulher colocada de lado. Ela era tratada como alguém socialmente inferior. Então, esse momento que ela está ali demonstra essa exclusão social também. Ela era rejeitada pelas outras mulheres, ela era marcada pela vergonha e ela carregava um passado tremendamente difícil. O que aconteceria normalmente quando alguém que ensina a palavra de Deus, um rabino, estivesse diante de uma mulher dessa? Primeiro, um rabino, ele vai evitar uma pessoa como essa. Naquela época era imundo e eles entendiam que eram santos e não podiam conviver com essas pessoas. Simplesmente chegariam e chamariam ela de indigna. E imediatamente já seria falado alguns atos de julgamento. Algo meio imprecatório contra ela. É interessante o que Jesus faz. O que Jesus faz é algo totalmente diferente disso. Jesus conversa com ela. Jesus a ouve. Ela conversa com Jesus. Ela fala, se você observar, e mais do que Jesus. E mais do que isso, Jesus não só conversa, como Jesus está entrando na vida dela. Ele está trazendo aquilo que aquela mulher precisava. E para isso, ele estava com um andamento para chegar naquele lugar mais importante. É como se Jesus confronta a verdade daquela mulher, mas sem humilhá-la. Jesus não sai fazendo um grande discurso, mas ele sai tentando chegar naquele lugar que aquela mulher pecadora precisava. Eu acho isso impressionante, irmãos. Jesus não ignora o pecado dela, mas também não rejeita a pessoa. Essa é a atitude que o Senhor Jesus está nos mostrando que devemos ter para pregar o Evangelho. Nós normalmente temos dificuldade com as pessoas que cometem pecados que nós chamamos de horrendos. E acaba que não damos oportunidade para que essa pessoa ouça o Evangelho. E Jesus chega para uma mulher pecadora, deixada de lado na sociedade, e conversa com ela. Tem uma outra barreira aqui, que é essa que eu acabei de falar, que é a de gênero. Homens judeus, eles não conversam com mulheres em público. Normalmente, a não ser com a sua própria mulher. Muito menos quando eles estão sozinhos. Ele se refere ou vai em direção a outra mulher quando a sua esposa está junto com ele. É algo da cultura. Havia uma separação social clara. Jesus está sozinho com a mulher. Se assentou ali, dialogando profundamente com essa mulher, ensinando princípios bíblicos para essa mulher. E isso não era comum, era totalmente fora do padrão. Jesus está fazendo o que com isso? Ele está demonstrando o valor da mulher como pessoa. Jesus está mostrando que existe uma dignidade espiritual que é maior do que aquilo que o indivíduo é com seus erros, que é um ser espiritual e que precisa ser tratado na alma. Seja quem for, e aqui o caso é uma mulher. Nós nos acostumamos tanto com esse tipo de quadro de mulher aqui que aparece, que hoje para nós não é uma coisa tão assim difícil, mas naquela época, o que estava acontecendo nesse diálogo entre Jesus e a mulher era algo tremendamente espantoso.
Jesus estava quebrando algo muito grande, porque ele via ali uma pessoa. Aquela mulher era uma pessoa, ela tinha uma dignidade espiritual e ela tinha capacidade dada por Deus para compreender a verdade. Jesus sabia disso e ele estava providenciando isso para a vida daquela mulher. Ou seja, Jesus está tratando aquela pessoa como alguém que pode ouvir o Evangelho, pode entender o Evangelho, pode crer, ter fé e pode, por causa disso, testemunhar o Evangelho. Ele tinha um propósito para a vida dessa mulher, tirá-la da situação que ela estava, mas com o propósito de ser ela, a partir daquele tempo, um instrumento santo nas mãos do Senhor. É dito muito que o cristianismo, ele diminui a mulher. Trata a mulher como algo indigno. Trata a mulher como alguém que não tem capacidade de entender ou coisas dessa natureza. Ou minimiza por causa de valores humanos. O cristianismo nunca fez isso, e muito menos Cristo fez isso. E a igreja do Senhor Jesus tem que entender que é exatamente assim que devemos aplicar com qualquer pessoa, inclusive estas que aparentemente e realmente são pessoas que são deixadas de lado. Jesus está restaurando a dignidade dessa mulher. Ele não vê rótulos, ele não rejeita, ele vê uma pessoa que precisa de Deus. Isso é muito importante. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, com Deus verdadeiro, o Deus que muda todas as coisas, barreiras são quebradas. O preconceito cultural de lado, a vergonha que aquela mulher tinha por ser quem ela, o Senhor não trata essa vergonha para humilhá-la ainda mais. E nem mesmo as limitações sociais que ela tinha. O que Jesus faz? Ele tem um propósito na vida daquela mulher. E o propósito é alcançá-la, restaurá-la e salvá-la. E isso é maravilhoso demais. Ver o Senhor Jesus mostrando a dignidade de uma mulher e a necessidade de uma mulher. Como todos os demais, o Senhor Jesus mostra que a graça salvadora é estendida a todos. Jesus trata com dignidade aquela que é desprezada. É provável que ela esperasse de Jesus rejeição. Jesus oferece relacionamento, convivência. Romanos capítulo 5, verso 8. Nos mostra como Cristo nos amou quando a gente ainda era pecador. Diz assim a Escritura: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ele mostra o seu amor, morrendo na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Todos nós precisamos do ato gracioso de Deus nas nossas vidas. Todos nós somos semelhantes a essa mulher, pecadores. Todos nós precisamos ser confrontados pelo Deus da graça. Todos nós dependemos de Cristo trazendo a verdade à nossa alma, não só aos nossos ouvidos, mas levando a verdade aqui dentro, de tal forma que ela gere transformação, mudança, fé, vida eterna. Isso depende de Jesus. É Ele que faz essa obra, não somos nós. É Ele que amou antes da fundação do mundo. É Ele que veio e morreu em nosso lugar. É Ele que vem e conversa com a nossa alma através da Escritura. É Ele que prepara todo o ambiente. E Ele faz as coisas acontecerem. Amada irmã, você depende de Deus. Uma mulher precisa entender que ela depende de Deus para ser quem ela é. No início do nosso café da manhã, que foi uma bênção, foi muito gostoso, muito.
Eu trouxe uma pequena palavra para as irmãs e eu disse, olha, Deus lhes dá um grande privilégio de ser mãe. Mas Ele também te dá uma tarefa muito difícil, ser mãe. É algo tão difícil que você não consegue. É algo que vai além de você. E é aí exatamente que Deus mostra o quanto vocês dependem de Deus para serem mães, mulheres, servas de Deus cumprindo o propósito na vida dos seus filhos. Em tudo Deus age assim, porque Ele é bom. Mas lembre-se, a nossa relação com Jesus, ela começa pela graça, aquilo que vem dele, não pelo que somos ou por aquilo que fazemos. Ainda bem. Só que o texto fala mais. Jesus continua na conversa, do verso 10 ao verso 15. Jesus vai despertar a necessidade mais profunda daquela mulher. É mais ou menos assim, quando Deus nos coloca na presença dEle, Ele age de uma maneira que nós muitas vezes só vemos os efeitos. Mas às vezes não. Mas sempre é alguma coisa maravilhosa. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que Jesus leva uma conversa com aquela mulher, daquilo que é natural para o sobrenatural. Ali tem um poço de água, e o que tem lá? Água. E Jesus faz um contraponto. Ele diz, você vai me dar água? Eu tenho uma água que é melhor do que a sua, e quem beber nunca mais vai ter sede. Que coisa interessantíssima, no verso 10, Jesus respondendo, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água, Jesus dizendo, água para beber, você daria. Você pediria e Ele lhe daria água viva. E depois Ele vai argumentar um pouco mais. Então observa que o Senhor Jesus começa a mostrar para a mulher que a linguagem era muito mais profunda. Ele não está falando só de beber água, apesar dele precisar de água, dele pedir água para ela, mas ele está simplesmente usando isso para pegar uma figura que nós encontramos em toda a Bíblia, onde Deus é chamado de água. Num dos profetas, Ezequiel, é chamado de água viva. E agora Jesus está dizendo, essa água viva sou eu quem dou, sou eu mesmo. Maravilhoso isso, irmãos. Muito, muito maravilhoso. Ezequiel capítulo 3, verso 11 diz, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Obra divina. Jeremias capítulo 2, verso 13 diz, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonou a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Observe que essa linguagem água viva é lá do Antigo Testamento. E quando Deus fala de um povo desobediente e que está fazendo coisa para depender dela mesma e não de Deus, Ele diz, vocês estão pegando aquilo que vai dar água sempre e estão fazendo cisternas rachadas. A maior necessidade, irmãos, do ser humano, ela não é física, ela é espiritual. Era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. É exatamente isso que Jesus está ensinando para nós hoje. Queridos, a nossa maior necessidade, ela é espiritual. A referência de Jesus à água viva, ela é fascinante. Nossa, faz os olhos da gente imaginar. Você pediria e Ele lhe daria água viva. Sem que a mulher nem entenda, Jesus está aqui criando um caminho na conversa com ela. É muito interessante. Ele começa de um pedido e ele passa
para uma situação onde ela mostra que ela é pecadora, mas ele está ali, não trata ela de forma indigna, dando oportunidade para que pudesse haver uma continuidade, um acesso à alma, ao coração, a verdadeira necessidade da mulher, que era muito maior do que a questão de ter um marido ou ter uma família, mas é ter Jesus no coração. E ele passa da água para a água viva. Jesus está levando essa mulher para informações, para verdades profundamente espirituais. Essa mulher tinha capacidade de entender isso naturalmente? Certamente não. Certamente não. Você lembra quando você se converteu? Quando alguém falou o Evangelho e você era totalmente ignorante a respeito de Cristo, de salvação, dos seus próprios pecados, da necessidade de vida eterna, de perdão. Sem mais nem menos, você está ouvindo alguém falar do Evangelho e parece que a sua mente, ela se abre. E você consegue entender que esse Deus que está olhando para você, apesar de você ser pecador, uma pessoa que não deve viver com Deus por causa do seu pecado, você é miserável, mas esse Deus está com você, Ele está falando ao seu coração, Ele está dizendo, basta se converter, basta entregar a sua vida, tirar a sua vida das suas mãos para o Senhor, o Espírito lhe dá entendimento disso, então creia. Deus faz isso com todos nós. O que o Senhor Jesus faz é dar a essa mulher algo que estava Ele mesmo colocando à disposição dela. Isso está relacionado à vida eterna. O que eu tenho para te dar pode satisfazer você para todo o sempre. Uma outra verdade que nós vemos aqui é Jesus confrontando com verdade aquela mulher, mas também com compaixão. Olha só. Chame o seu marido e volta aqui. Não tenho marido. Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Ou seja, você realmente tem uma vida confusa. Mas você está dizendo a verdade. Observa que a profundidade daquilo que Jesus conversou e o que ele falou para essa mulher, levou-a a ter coragem de falar a respeito do seu coração, da sua alma. Você está vendo isso? Ele está fazendo aquela mulher entrar dentro de si mesmo, conduzido pelo Espírito de Deus, para contemplar a sua realidade. E eventualmente, o Espírito de Deus faz isso na minha vida, na sua vida, já cristãos. Ele entra na nossa vida, mas ele já está ali, mas ele entra de uma forma diferente. Ele sai abrindo as portas e entrando com luz dentro daqueles ambientes que eram obscurecidos. Eram ambientes da minha vida que era como se nós quiséssemos esconder de Deus os nossos erros, pecados, para que nos sintamos bem. E o Espírito de Deus vai abrindo e vai mostrando a realidade, não para simplesmente nos humilhar, para nos levar ao entendimento de que Deus é quem estava fazendo isso, para salvar, para perdoar, para curar, para transformar a minha vida. E pode ser que você esteja com alguns desses cômodos na sua casa. Algumas áreas da sua história. Algumas coisas da sua vida diária, que são como esses quartos escuros. Como se você estivesse fechando para que nem Deus possa ver. Mas Ele vê. E eventualmente Ele faz exatamente, Ele escancara. Que bom que você está vendo que você teve 5 maridos e esse que você tem não é seu. É verdade. Tenha consciência. Ela tem um passado vergonhoso. Certamente. Naquela época era. Hoje também o é. Nós não sabemos nada
mais sobre a mulher, a não ser que Jesus exponha a realidade da vida dela para ela. Mas ela já sabia, mas ela não entendia. Ela não entendia, ela continuava tendo outros relacionamentos. Jesus não vai humilhá-la, ele vai apontar para a restauração. Olhem só, ele aponta para a necessidade importante da vida daquela mulher. No verso 14, do capítulo 1 de João 1,14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Jesus, quando chega perto de nós, ele chega como o Logos de Deus, a verdade de Deus, e ele chega perto de nós cheio de graça, de favor, mas ele faz isso através da verdade. Ele não chega para você e diz: você não é tão ruinzinho assim, você tem um pontinho de bom, você tem um certo negócio. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Você tem um negocinho, ele não faz isso não. Jesus não está alisando ali, Jesus está confrontando isso com o ar da restauração, da misericórdia. Ele mostra a verdade sem dureza. Jesus mostra a graça sem omitir a realidade. É isso que ele está fazendo. Com isso, o Senhor Jesus está demonstrando compaixão com a necessidade da alma daquela mulher. É assim que Deus faz. Puxa vida, saiba de uma coisa, meu amado irmão, uma verdade. Quando Deus age, Ele age de uma forma que nada pode ser maior. A relação com Jesus transforma porque Ele trata o problema real que nós temos. É isso que acontece. A outra coisa que nós vemos aqui no texto é que Jesus vai direcionar para o verdadeiro relacionamento com Deus. Primeira coisa, estão conversando sobre os maridos, sobre isso, busca o seu marido lá, existe a água da vida. Ela deve ter ficado meio desconcertada, porque a partir do verso 19, a mulher simplesmente começa a falar de outro assunto. A estratégia dela é: já falamos demais sobre esse assunto, já estou meio assim, sem graça, apesar de compreender um pouco, vamos falar de outra coisa. Eu conheço muita gente que faz isso. No meio daquilo que precisa ser tratado, a hora que a coisa está chegando e você tem que tomar uma posição, existe a necessidade de uma decisão. Aí você diz: mas pensando aqui, eu estava pensando, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, e os outros dizem que é aqui no monte, onde a gente construiu um templo. E aí? É até hilário essa atitude dessa mulher. Como se ela estivesse tentando meio que inverter as coisas. Aí Jesus não deixa. Qual é o lugar onde se deve adorar? Uma discussão sobre sua moralidade para sua necessidade maior. E agora o Senhor Jesus linka do mesmo jeito. Ele diz: olha, a questão não é o lugar, é o verdadeiro adorador. Ele voltou de novo à mesma questão. Puxa vida, que estranho é isso. Jesus mostra para ela o que é essencial, o que é fundamental. Jesus apontou para o verdadeiro significado de um relacionamento com Deus. Olhem só o verso 23 e 24. Jesus, trazendo a resposta, diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é aqui nem ali, não é isso que Deus está olhando. Porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Olha que o Senhor Jesus, ela tentou fugir do assunto, ele trouxe ela de volta. Você quer falar de adoração? Daquilo que é mais importante dentro do coração de uma pessoa, que gera uma atitude mais do que importante? A atitude mais importante de um cristão é reconhecer a Deus como seu Salvador e viver para se alegrar nele e o glorificar eternamente. Nós temos isso nas nossas confissões teóricas da fé cristã, e é uma verdade. Jesus está falando de uma vida eterna que gera verdadeiros adoradores. É isso que o Senhor Jesus está colocando ali. Deus busca adoradores. Deus busca pessoas que creem. E por causa disso, o adoram de maneira correta. Que adorem em espírito e em verdade. Irmãos, muito mais importante do que religião, do que modus operandi da vida cristã, da liturgia, o que Deus quer são corações na presença dEle, verdades na presença dele. O que Deus quer ver é piedade diante do trono, Deus Santo. Mais uma coisa que nós vemos no texto. Jesus se revela como o centro do relacionamento da vida. Versos 25 e 26. Ela chegou aonde Jesus queria que ela chegasse. A mulher responde para Jesus: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. O que Jesus disse para ela? Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Chegou no lugar. Chegou na parte mais essencial e importante. Nesse verso 25, a mulher reconhece que estão procurando e esperando por Cristo. Eu sou o Messias, diz Jesus. Eu que estou falando com você. Esse é o momento crucial de tudo que nós vemos aqui nesse texto. O objetivo final da sua interação com essa mulher, o objetivo final de todas as conversas espirituais que Deus promove conosco é nos levar a Jesus Cristo. Nós temos vivido um tempo onde o evangelismo tem se tornado apologia, defesa de ideias. Fala-se de tudo, mas não fala do pecado do homem, da miséria do homem e da necessidade do arrependimento e fé para que tenha vida eterna. As pessoas estão querendo ser relevantes para a sociedade. Essa é a expressão que mais ouvimos. Queridos, a relevância da igreja na sociedade é porque ela fala, aqui, olha para a cruz, Jesus, não somos nós, mas o que Ele nos mandou apresentar, Jesus, o Messias, o Redentor. Vivemos numa época onde Cristo está de lado. Nós vivemos numa época filosófica do século XX, onde Cristo deixou de ser Deus e passou a ser meramente homem e falível. Nós vivemos consequências de tudo isso até hoje. Cristo tem sido tirado da vida, do testemunho, da comunhão, da esperança, da possível vida eterna. Jesus pega e diz, querida, aqui sou eu. Olha para mim, diz o Senhor Jesus, eu sou o Messias. Esse é o momento crucial. Se você observar bem, nós falamos do capítulo 3, quando o Senhor Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. É a mesma coisa. Ele contou a Nicodemos sobre o Filho do Homem sendo elevado. E agora, essa mulher recebe a única coisa que precisa saber. Jesus é o Messias aguardado. Eu sou o Messias.
Irmãos, a relação com Deus não é uma ideia, não é uma suposição, uma luta de argumentos. Na verdade, a relação nossa com Deus é a relação com uma pessoa, com o verdadeiro Deus. Você lembra quando o Senhor Jesus fala em João capítulo 16, a respeito de si mesmo? Diz o texto, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou. Lá atrás, no capítulo 4, Jesus disse para a mulher, eu sou. Se você for no Antigo Testamento, vai apresentar Deus e Deus diz, eu sou. Ele é. Toda transformação na vida de uma pessoa acontece quando ela encontra Cristo Jesus. Quando ela tem um encontro salvador. Quando o Senhor Jesus trabalha trazendo entendimento de quem a pessoa é. Entendimento do amor do Senhor. Entendimento do poder que pode perdoar e salvar. Aceitação pela fé e a certeza da vida eterna. Por último, o que nós vemos é que a relação dessa mulher com Jesus a transforma. Não é um relacionamento qualquer, é um relacionamento que vai apontar para a transformação. E mais do que isso, vai gerar um propósito na vida dela. Versos 27 até o 42, o texto vai nos mostrar isso. O texto diz que, no verso 27, que naquele momento os discípulos que tinham ido atrás de comida, se admiram ao ver o Senhor Jesus conversando com uma mulher. Olha só, está conversando com uma mulher, sozinho. Ficamos sabendo que essa mulher tem homem pra caramba na vida? Ela é pecadora? Como assim, Senhor Jesus? O texto no verso 28 diz, quanto à mulher, os discípulos ficaram questionando Jesus, mas a mulher, ela tinha ido com um cântaro. Cântaro era uma embalagem grande onde se punha um vasilhame, punha água. O texto diz que ela deixou o cântaro ali, porque ela ia demorar com o cântaro levar água. Ela deixou ali e foi correndo para a cidade para dizer para o povo, verso 29, venham comigo e vejam um homem que me diz tudo o que eu fiz. O que eu já fiz, não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Irmãos, ela deixou o cântaro. Isso é importante. Ela deixou aquilo que estava dando sentido para ela. Eu vou buscar água. Só posso ir meio-dia, senão vou causar constrangimento. Não vou ser tratada mal. Eu vou meio-dia e levo o cântaro e enche de água. E tudo. Esse era o propósito dela naquele momento. Não era grande, não, era só isso. Ela largou o cântaro dela para trás. Sinal de mudança de prioridade. Tinha algo mais importante para fazer do que pegar água naquele momento. Uma outra coisa que vejo, ela se torna testemunha. Até agora, a vida dela foi usada para vergonha. Agora ela chega para as pessoas na cidade e diz, olha, ele sabe de tudo que eu já fiz. É mais ou menos assim, isso aqui é uma síntese, né? Ela deve ter chegado e disse, olha, ele falou para mim que eu tinha já 5 maridos e que esse que eu estou vivendo agora é um ajuntamento, aí nem marido é. Olha, ele disse coisas a respeito da minha vida. Ele falou que é o Messias. Será que ele é mesmo Cristo, o Messias? Ela está expondo a si mesma. Aquilo que trazia vergonha para ela, agora é o argumento dela para apontar Cristo. Ela não estava apontando para a sua miséria, ela estava apontando para aquele que é o Cristo. Aquele que estava trazendo para ela esperança, expectativa de alma, que era algo muito maior do que um marido, muitos maridos e água. Ela se torna uma testemunha
venham comigo, verso 29, e vejam um homem. Não seria ele, por acaso, o Cristo? O que essa mulher está fazendo, ela está começando a espalhar a notícia sobre Jesus em relação à sua vida bagunçada. Sua vergonha, que era verdadeira, se transforma em uma plataforma, uma base para falar sobre Jesus. Uau! Só que não fica aí. O texto nos mostra que os outros são alcançados como ela. Verso 39 e 41 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Muitos. Muitos são muitos. Por quê? Por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Ela se tornou uma evangelista a partir da sua experiência com Cristo e a partir da presença de Cristo na sua vida. Foi algo momentâneo. Só que o texto no verso 40 diz que os samaritanos foram atrás de Jesus. Vamos lá ver esse Jesus. E falou: fica conosco. Fica conosco. E o texto diz que ele ficou 2 dias ali. E no verso 41 traz mais, diz: muitos outros querendo nele por causa da palavra de Jesus. Eles foram, a mulher falaram, acreditaram porque ouviram ela falar. Mas quando eles chegaram, Jesus falou, e agora eles acreditaram por causa de Jesus. É isso que o texto está dizendo. É maravilhoso demais. Muitos creram. Jesus é reconhecido como o Salvador do mundo. E dessa forma, o Evangelho chega em Sicar. O povo samaritano passou a acreditar que Jesus é o Salvador do mundo. Irmãos, esse aqui, João 4, é o primeiro grande movimento de crença no Evangelho de João. E chega a um grupo de pessoas consideradas inferiores. Observa, quando o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas menores para trazer vergonha para aqueles que se acham maiores. É interessantíssimo, irmão. Quem se relaciona com Jesus se torna instrumento nas mãos de Jesus. Como a gente pode concluir tudo isso? Podemos concluir que eu poderia ter feito uns 5, 6 sermões nesse texto. A primeira coisa que eu lhes disse. Mas vou fazer algumas aplicações. A primeira delas, Jesus se aproxima de você. É como você está. Não é necessário a sua transformação porque você não vai conseguir. Pelo contrário, ele vai chegar porque ele vai te transformar. Então, primeira coisa, Jesus se aproxima de você e de mim, como nós estamos. Com a nossa história, com as nossas falhas, com as nossas feridas. Segunda coisa, Jesus quer tratar sua sede mais profunda. Olhe de uma forma mais profunda. Nada substitui Cristo. Nada. Nada satisfaz como Cristo Jesus. Terceiro. Jesus, quando Ele nos confronta para nos curar. Ele fala com a mulher, não simplesmente para envergonhá-la, mas para curar. Não ignore isso. Não fuja disso. Se em algum momento Deus mostrar para você o seu erro, é para que você se humilhe na presença daquele que pode te dar a vitória diante do erro. Deus, Jesus, Ele dá propósito nas nossas vidas. Sua história transformada pode glorificar a Deus. Sua vergonha pode depois se tornar um testemunho. Nesse texto nós vemos como Jesus age.
Nós vemos como Jesus vai atrás dos pecadores, como Jesus é fonte de vida eterna, como Jesus é revelador do coração, como Jesus é o Messias prometido, como Jesus é o Salvador do mundo. Olha só quantas coisas que o texto nos mostra a respeito de Jesus. E nos mostra que quando nos relacionamos com Ele, quando Ele vem até nós por graça, Ele faz a obra perfeita para a nossa salvação, para a glória dEle e para que possamos testemunhar a salvação para outros. Essa mulher era rejeitada, mas foi acolhida. Ela era vazia, sozinha. Ela foi satisfeita, uma água que nunca mais ela vai precisar, Deus a deu. Ela estava perdida. Ela foi encontrada e ela foi transformada. Ela estava em silêncio, porque ela não podia falar nada e usar sua vida como testemunha de nada. E quando Deus age, ela se torna testemunha. Tudo isso porque ela encontrou com Jesus. Venha para Cristo, como você está. Creia nele. Permita que o Senhor trate o seu coração. Não brigue com o Senhor. E viva, se Deus já te salvou e você já vive com o Senhor Jesus. Viva uma nova vida a cada momento, com os propósitos que Deus tem para você. Você só pode aceitar esse chamado se o Espírito de Deus está lhe dando entendimento do seu amor por você. Se Deus está fazendo isso no seu coração, abrindo a sua mente para que você entenda, creia, para a vida eterna, perdão dos seus pecados e oportunidade de ser servo nas mãos do Salvador. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus, quantas verdades profundas o Senhor nos mostra nesse texto. É maravilhoso demais perceber que o Senhor age com amor para com pessoas pecadoras como nós, como uma mulher samaritana. Ó Deus, o Senhor usou essa mulher para que também outras pessoas de uma região onde ninguém esperava salvação, transformação de vida, intimidade com o Salvador. Mas quando o Senhor salvou um, o Senhor salvou outros. E eu quero pedir que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver-nos como pecadores necessitados da água viva. Possamos crer para a salvação e vivermos como salvos, que se preocupam com aqueles que estão perdidos. Ó Deus, que possamos agir como instrumento nas suas mãos, sabendo que nada é mais precioso, Pai, para a vida de cada pessoa. Que possamos entender que as pessoas como nós estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados, mas que através da sua bondade, da sua misericórdia, o Senhor nos dá fé para a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Nós te agradecemos pelas mães, pelas mulheres da nossa igreja, pelas servas do Senhor. Derrame graça sobre a vida de cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus é que oramos.